Como saber se vale a pena continuar com seu computador ou com seu notebook, ou se realmente é melhor você já se preparar em gastar um dinheirinho para comprar um notebook novo? É isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Oi, eu sou o Estevão, trabalho com TI há 9 anos e eu resolvi abrir esse canal aqui para ajudar você a economizar dinheiro aí quando o assunto é gastar dinheiro com informática. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a saber se você realmente precisa comprar um notebook novo ou se de repente ali com um upgradezinho ali de 300 a 500 reais você consegue salvar aí o notebook que você tem na sua casa. Bom, sempre que eu converso com alguém sobre esse assunto, né, se vale a pena comprar um notebook novo ou se vale a pena reformar aí o que você já tem, eu sempre pergunto: qual é o seu objetivo com o notebook? Você quer usar ele só para navegar na internet? Você quer usar ele para estudar? Você quer usar ele para jogar? Quer usar para fazer o quê? E por que disso? Porque provavelmente se você for utilizar o notebook para fazer algum trabalho um pouco mais pesado aí, realmente é melhor você fazer aí um upgrade no computador mesmo, né? Comprar um computador com um processador mais novo, né? Com a tecnologia mais nova, porque para quem não sabe, um notebook não tem como você fazer upgrade de CPU, como é possível, né, nos computadores de mesa aí, na maioria deles. Tudo que você precisa fazer no computador de mesa é saber se a placa-mãe é compatível com o processador que você quer comprar. Agora, no notebook não tem como, o notebook ele é soldado direto na placa, ele não sai, tá? Mas ainda assim, no notebook tem algumas peças, né, que basicamente é memória RAM e o dispositivo de armazenamento, né, que geralmente é HD ou SSD, que na maioria das vezes é possível fazer upgrade, tá? A menos que o seu computador utilize memória em flash, que também é uma memória soldada direto na placa e não tem ali um compartimento para você aumentar, expandir aí, né, o armazenamento, é possível fazer a troca ali do dispositivo de armazenamento. E para a memória RAM a mesma coisa, a menos que a memória RAM ela seja soldada direto na placa, o seu computador ainda tem salvação, é possível expandir aí a memória RAM. Mas como é que eu faço para saber se é possível fazer o upgrade no meu computador? Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela. E olha só, a gente vai precisar pegar algumas informações do computador, tá? Então você já pode aí abrir o seu gerenciador de tarefas, para quem não sabe, é só clicar aqui na barra de tarefas do Windows, gerenciador de tarefas, e tá aqui. Pode ser que o seu gerenciador de tarefas abra dessa forma aqui, mas é só você clicar aqui em mais detalhes, ele vai expandir aí e mostrar tudo que a gente precisa, tá? Aqui no gerenciador de tarefas você vai clicar em desempenho, a gente vai ver como é que está saindo aí o desempenho do nosso computador. Então aqui a gente tem as abas de CPU, memória, disco, né? Aqui eu tenho 3 discos, por isso que aparece os 3. Internet, que não vai interessar muito também, e aqui placa de vídeo, que para esse caso também não vai interessar muito, já que mesmo que o seu notebook tenha uma placa de vídeo dedicada aí, não é possível fazer upgrade de placa de vídeo de notebook também, tá? Ele também é soldado na placa. Mas enfim, vamos ao que interessa aqui. Bom, para saber se o seu computador ele tem SSD ou HD, é muito fácil, é só você olhar aqui no disco, o seu provavelmente vai estar só com um, tá? E aí você olha aqui, vai estar descrito, ele é um HD, né? Vai estar com a sigla aqui HDD, ou se ele é um SSD, tá? Que aí o SSD é uma tecnologia utilizada que é mais rápida, né? Ela responde melhor aí. Então, se o seu computador tem HD e você trocar para o SSD, já vai te dar uma ajuda muito grande, tá? E questão de armazenamento também é muito simples, é só você vir aqui, né, abrir o explorador de arquivos, vem em esse computador e aí você vai ver aqui quanto que você tem de armazenamento. Aqui, ó, eu tenho 170 GB livres, aqui 168 GB livres na minha unidade local C. O seu também provavelmente só apareça esse disco local C aqui, tá? Então é ele que você tem que se atentar aí. Se o seu computador for HD, eu já recomendo demais que você troque para SSD, tá? É muito difícil que o seu computador não seja compatível com SSD, mas de qualquer forma a gente olha lá no manual do usuário do seu computador, já vou mostrar aqui para vocês, tá? Para a gente se certificar de que é possível fazer esse upgrade. Além disso, a gente olha aqui a memória RAM também, ele vai mostrar aqui quantos gigas você tem, né, no total aqui do seu computador. No meu caso, que vocês podem ver que eu tenho 32 gigas, e o quanto que está em uso aqui, ó, no meu caso está 9,6 gigas em uso. Então, se tiver muito aqui para cima sem uso, é interessante fazer um upgrade também. Às vezes seu computador é 4 GB
E, pô, isso aqui vai ficar muito alto o tempo inteiro, tá? Então, nesse caso aí, eu recomendo fortemente que você faça um upgrade de memória. Mas olha só, memória tem um problema. Existem vários tipos de memória, tem DDR3, DDR4, agora mais recentemente tem a DDR5 também. E como é que você faz para saber qual que é o tipo da sua memória? Bom, para isso você vai precisar baixar esse softwarezinho aqui, ó, CPU-Z. Eu tô deixando o link do site deles aí na descrição, vai ter lá para você fazer o download desse arquivo, é só você instalar e vai abrir essa janelinha aqui com essas informações. Então aqui na tela inicial ele vai mostrar aqui da CPU qual que é o tipo de CPU, então tem um AMD Ryzen 5, tal, aqui essas informações não interessa pra gente, o que interessa aqui pra gente é a memória. Então você vai mudar aqui para a aba Memory e ele já vai mostrar logo de cara aqui o tipo DDR4, tá? Então esse é o tipo aqui da memória RAM que eu tenho. E se você quiser ainda ir mais a fundo para saber qual que é a frequência da sua memória RAM, tá? Que aí pode variar aí dependendo do seu uso, vai fazer diferença, tá? Se você for utilizar aí para jogos principalmente, faz diferença sim. Você vai ir nessa outra aba daqui, ó, que é essa SPD. Ele vai mostrar aqui, ó, DDR4 3200 MHz, tá? Então, se você precisar dessa informação, tudo bem. Agora, se você for utilizar aí para uso doméstico só, essa informação é desnecessária para você, tá? Você só precisa saber que é uma DDR4 ou DDR3 aí, né? Depende aí do seu computador. Beleza? Tá bom, agora a gente já sabe aqui quais são as informações que eu tenho no meu computador. Agora o que eu preciso fazer é saber se ele é compatível com mais memória do que já está instalado nele, se ele aceita um SSD também. Então, para isso, a gente tem que entrar no site do fabricante do nosso notebook. Eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Olha só, o que você vai precisar fazer é digitar aqui o modelo do seu notebook. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando esse notebook aqui, que é um Acer, que eu tenho aqui em casa, tá? A gente vai dar um Enter aqui. Ele já deve aparecer aí logo de cara aí para você. Você colocando a marca e o modelo do seu notebook, ele já deve aparecer de cara. Caso não apareça, você pode digitar aqui depois fabricante ou manual, algo assim, já deve aparecer, tá? Mas entrando aqui no site, ele já vai identificar aqui o produto que eu selecionei. E aqui, ó, na aba de drivers e download, ele vai mostrar todos os drivers que tem. Lá embaixo ele vai ter documentos, tá? Que é o que nos interessa. Aí varia um pouco de marca para marca, tá? Pode ser que você encontre essas informações direto no manual do usuário, como também pode ser que você encontre num documento mais específico aqui, técnico, né? No meu caso, da Acer, ele apareceu nesse documento aqui, tá? Então eu já baixei ele, já tô com ele aqui. E olha só, vamos procurar aqui. Então, memória, a gente vai... Você tá vendo que o documento ele tá em inglês, tá? A gente vai procurar aqui por memory. Aí você pode... Tem a opção aqui de você digitar também, ó, que ele já descobre memory. Aqui, ó, ele já aparece aqui. Então, configuration of memory. Então, ele mostra aqui pra mim que ele aceita de 2 a 16 GB. Então, o mínimo que eu posso colocar é 2 e o máximo é 16. Acima de 16 ele não suporta. Então, se o seu notebook aí tiver 4 GB, você identifica essa informação aqui, tá? E você compra uma memória que corresponda a esse número máximo aqui, tá? Então, por exemplo, você tem 4 GB e o seu notebook vai até 12, por exemplo, ele aceita 12 GB, significa que ele aceita mais um pente de 8 GB aí, tá? Então, esse é o upgrade máximo que você vai conseguir fazer. Se você comprar 2 de 8, ele não vai reconhecer ali um dos módulos de memória, tá? Então, não faça isso. Siga estritamente aqui o que está no manual. Então, beleza. Aqui a gente já identificou que ele aceita até 16 GB. Agora, aqui em Configuration of Internal Storage, que é basicamente o armazenamento. Ele me mostra aqui que ele tem um lugar de armazenamento, que é o HD ou o SSD. E aí também tem um outro tipo de SSD que ele chama M2, tá? Esse notebook aqui eu já sei que ele não tem. Mas se você quiser procurar aí no seu manual do seu notebook, você pode digitar por M.2, ele já pode ser que ele apareça alguma coisa, tá? Se não aparecer também, você pode digitar por PCI. Ele vai mostrar ali PCI Express também, pode ser que apareça. Ele vai mostrar se ele tem conectividade com PCI Express. Se ele aparecer aqui PCI Express, você só precisa olhar ali a descrição dele. Se ele é utilizado ali para uma placa de Wi-Fi ou se ele tem uma disponível ali que pode ser para armazenamento, ele vai estar descrito lá se é para armazenamento
ou não. E aí aqui eu separei alguns produtos aí que vocês podem adquirir para o notebook de vocês. Então eu separei aqui essa memória da Kingston, é uma memória de 8 GB, e aqui é um ponto muito importante, sempre que for memória para notebook, tem que ser SODIMM, tá? Se não for SODIMM aqui, não vai, é para computador de mesa, computador grande, tá? Então não compre. E aí aqui ele também tem especificado qual que é o tipo da memória, no caso aqui DDR4. Então se essa memória servir aí para o seu caso, eu tô deixando o link aqui na descrição também, você já pode clicar aí e adquirir se for interessante para você, tá? Memória eu sempre recomendo comprar de marcas mais conhecidas, tá? Kingston, Crucial, se você achar também é boa, tá bom? Não compra essas marcas do seu Zé aí da esquina que não presta, vai dar problema para você. Separei também aqui um SSD, tá? Esse daqui é um SSD A400 da Kingston também. A Kingston é uma marca muito boa, muito conceituada aí. Mas também tem a da SanDisk aí, se você se interessar, tá? E aí aqui tem um SSD de 240 GB. Ah, mas eu tenho um HD de 1 TB, vou trocar 1 TB por 240 GB. Galera, isso aí não importa, ó. 90% dos usuários não utilizam nem 10% desse 1 TB, tá? Então às vezes você tá com um monte de espaço livre lá à toa, usando uma tecnologia velha que deixa o seu computador lento, não vale a pena. Então compra aqui essa de 240, a menos que você trabalhe com volume de dados, tá? Que você fica armazenando muito vídeo, muitas essas coisas assim, você não vai precisar disso. Então compra aqui de 240, eu tenho certeza que vai atender aí a maioria de vocês. E aí aqui também eu tô separando esse SSD M2 aí que eu falei para vocês. Se você vê que é compatível com o seu computador, você consegue até acrescentar esse SSD M2 sem se desfazer do HD que você já tem no seu computador. Então se o seu computador tem um HD de 1 TB, você comprando um SSD M2 aqui, você coloca nele, deixa o sistema operacional rodando nesse SSD. Isso aí você pode pagar para um técnico fazer também, caso você não saiba, ele vai cobrar aí R$100 aí para fazer isso aqui de você, tá? E aí você não precisa se desfazer aí do seu HD. Então tudo que for documento, arquivo de vídeo, essas coisas você pode guardar no seu HD, porque o que deixa o computador lento mesmo é você utilizar o HD para armazenar o sistema operacional, que o computador ele fica fazendo consulta lá no banco de dados do Windows o tempo inteiro, então isso sobrecarrega o HD e ele acaba deixando o seu computador lento. Já no caso do SSD, como ele tem uma taxa de leitura e gravação muito mais rápida, isso não acontece. Então é isso, galera, se você for utilizar o seu computador aí para navegar na internet, para assistir vídeo no YouTube, para mexer num documento ou outro aí, mais para uso doméstico mesmo, ou até mesmo para estudo, assistir uma videoaula aí ou alguma coisa assim, vale a pena sim você fazer o upgrade desse computador e o seu computador ele vai durar de 2 a 3 anos aí pelo menos, tá? Ah, mas o meu computador é muito velho, o processador dele é muito antigo, não tá dando conta mais, eu quero um computador com mais desempenho, eu quero um computador melhor, tá bom. Se esse for o seu caso, eu tô deixando um outro vídeo aqui para você, onde eu vou te ensinar a escolher o computador certo para suas necessidades, tá? Então clica nele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais também.